Meus amigos, simplesmente já sabemos tudo o que vai acontecer no último episódio da quinta temporada de Stranger Things, o oitavo, a gente já sabe. Temos imagens que se passam em 1989 de bastidores, já sabemos se o plano deu certo, se eles conseguiram ou não destruir o Vecna, destruir o Abismo. E a Eleven, será que ela vai sobreviver no final? Ela vai se sacrificar junto com o Henry Crew? O Steve, será que ele vai de arrasto pra cima? Ele e a Eleven vão ser os sacrificados nesse último episódio? A gente já sabe tudo isso e iremos comentar com direito a um detalhe que eu não tô vendo ninguém comentando e que vai ser fundamental pro último episódio. A gente vai falar sobre tudo isso no decorrer do vídeo. Hello my friends geek, na voz, e cara, a grande verdade é que a gente precisa ainda processar direito as coisas que a gente acabou de ver, as revelações nesse volume 2, né? Porque tudo bem que o episódio final estreia literalmente amanhã, no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas a gente ainda tá processando o que a gente viu antes. A começar pelo Abismo, né? Aquele lugar de pesadelo pra onde o Vecna arrastou as crianças. O espaço que ele tenta obsessivamente fundir com o nosso mundo, né? Mas o que é exatamente aquele lugar, né? Porque existe um detalhe que muda completamente a linha do tempo da série. O Abismo parece existir antes do Upside Down. E quando você percebe isso, tudo começa a parecer meio estranho, né? Como algo pode existir antes daquilo que sempre acreditamos ter vindo primeiro, nesse caso o Upside Down. E é aí que chegamos no mundo invertido, né? Não a versão simplificada, não ao mundo espelho sombrio que ouvimos 1000 vezes na série. O que ele realmente é, como se conecta e principalmente como esse pesadelo deve terminar. Porque essa é a grande pergunta do último episódio. O Vecna está realmente prestes a vencer? Ou o plano dele já nasce falho de um jeito que ninguém percebeu? Cara, as pistas estão lá, mas todo mundo está olhando para o lugar errado. E então temos a maleta do Henry Crew, né? O jovem Henry abrindo aquela maleta durante as memórias vistas, né, por Max e Holly não foi algo aleatório. Tem algo ali dentro, algo capaz de reescrever completamente o que pensamos sobre o final. E com esse trailer que acabou de sair, tem um exato momento, né, que a gente vê a Max no centro e ao lado dela está a Eleven e a Callie, e elas estão dentro de outra memória do Henry Crew, que nesse caso é simplesmente o The First Shadow, é os anos 50, é a peça da Joyce. Vocês lembram da Max no primeiro volume, né, da quinta temporada, que ela pega aquele folheto, né, que tem lá a peça da Joyce, mostra os nomes da galera do Hopper, dos pais do Mike. Então, aquela peça a gente vai ver acontecendo agora no último episódio. A gente teve essa cena no novo trailer, velho. E o que circula nos bastidores é que essa pode ser a maior reviravolta do último episódio, né? O conteúdo da maleta pode ser exatamente o detalhe que a galera tá ignorando, né? O ponto fraco do plano, a peça que falta. Aquele que pode fazer tudo desmoronar no pior momento possível. Só que pra gente chegar nessas respostas, a gente tem que mudar totalmente a forma como entendemos o mundo invertido, né? Porque aqui a coisa fica realmente maluca, velho. O Upside Down não é uma dimensão, não é um mundo, nem sequer é um lugar. Segundo o que o Dustin encontra nos documentos do Dr. Brenner, e o que a própria série confirma visualmente, o Upside Down é uma ponte, é um corredor, um caminho que conecta dois mundos reais. Pense como um túnel, né? O túnel não é o destino, é apenas o trajeto entre dois pontos. De um lado temos o nosso mundo, Rock, a realidade como conhecemos, e do outro lado está o Abismo, né? O verdadeiro lar do Vecna, o ponto onde tudo começou. E de repente o plano do Vecna faz todo sentido. Ele não quer dominar o Upside Down, ele quer apagar a distância entre os mundos. A ponte está encolhendo, colapsando até que não exista mais separação alguma. E quando isso acontecer, o mundo real e o abismo se tornam um só. Esse sempre foi o fim do jogo. Isso nos leva à discussão que o fandom debate desde o fim da quarta temporada, né? Quem realmente criou, no fim das contas, o Upside Down? Foi o Vecna? Foi o Devorador de Mentes? Que inclusive o Mind Flayer, ele também é outra peça aí que vai aparecer nesse último episódio, tá? Já é confirmado aqui pra vocês. Só que aqui não é mais teoria. Isso agora é canon, né? Porque em uma entrevista recente a Variety, os irmãos Duffers finalmente encerraram essa discussão. Perguntaram pra ele, foi a Eleven quem criou o Upside Down? A resposta foi curta e reta. Os Duffers disseram sim, foi a Eleven, tá confirmado. Mas não da forma que as pessoas imaginam. Não foi escolha dela, não foi intenção da Eleven. E definitivamente não foi culpa dela também, né? Segundo Matt Duffer, a verdadeira responsabilidade é do Dr. Brenner. A Eleven, ela foi forçada, ela foi empurrada, ela foi quebrada por experimentos até abrir o portal que se tornasse inevitável. Ela não tentou criar nada, mas o ato de abrir aquela primeira fenda foi o que deu origem ao Upside Down. E isso muda tudo, velho. Porque o maior perigo de Stranger Things não nasceu de um mal cósmico ancestral. Ele nasceu das mãos humanas, da interferência do governo, da obsessão, da arrogância de acreditar que o poder podia ser controlado sem consequências. E desde o começo, isso sempre esteve lá. O mal nunca foi apenas sobrenatural. Cada monstro veio acompanhado de uma força humana que o permitiu existir. O Demogorgon surgiu junto ao laboratório. O Devorador de Mentes cresceu ao lado de instalações secretas e experimentos ilegais. O mal nunca caminhou sozinho. E agora, no último episódio, essas duas forças não apenas coexistem, elas se fundiram. A ambição humana e o horror sobrenatural se alimentam mutuamente.
novamente, né, empurrando o mundo pro colapso, velho. E a reação em cadeia é clara, né? A Eleven criou a ponte, o Brenner forçou isso. E quando a ponte existiu, Vecna e o Devorador de Mentes apenas se aproveitaram da oportunidade. O caminho já estava aberto. E isso nos leva talvez ao ponto mais importante de toda essa história, que também vem acompanhado de muitos plots, muitas revelações que a gente já tem, tá? Baseado em imagens vazadas, imagens de bastidores, e aqui eu vou comentar daqui a pouco sobre 1989, porque já é algo confirmado, que a gente vai ver no último episódio, né, no epílogo, mas cara, a gente tem que falar sobre o abismo, né, o X, a dimensão X da peça The First Shadow, que aqui na série eles traduziram obviamente como abismo. Cara, esse reino, o abismo, não é novo, a gente já viu ele na quarta temporada, mesmo sem entender completamente, porque quando Eleven expulsou Henry Creel do laboratório, ela não o enviou pro Upside Down, ela o lançou em outra realidade, um lugar bruto, hostil, que antes era chamado de dimensão X, mas agora tem o nome oficial, né, que é o abismo. Esse é o verdadeiro ponto de origem, a fonte de todos os monstros, né, Demogorgons, Demodogs, Demobats, até o próprio Devorador de Mentes. Nenhum deles veio do Upside Down, aquele lugar nunca foi o lar dessas criaturas, era apenas o caminho até nós. O Upside Down sempre foi a ponte, o abismo sempre foi o destino, velho. E depois de ser expulso pela Eleven, o Vecna foi pra lá, e a série quer que a gente acredite que foi nesse lugar que ele se fundiu, né, com o Mind Flayer e assumiu o controle de tudo, que ele se tornou arquiteto de cada evento que veio depois, mas aqui tá a parte mais inquietante, velho. Isso não é toda a verdade. Existem rachaduras nessa narrativa, né, detalhes que não se encaixam perfeitamente. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o Vecna e que vai ter reverberação nesse último episódio, tá? Vão por mim. Os plots que eu vou trazer pra vocês daqui a pouquinho, as revelações, as imagens vazadas, vai explodir a cabeça de vocês. Afinal, por anos, a série evitou nomear esse lugar diretamente, né? Dimensão X existia apenas em roteiros, entrevistas e artes conceituais. Nunca foi algo oficial dentro da tela. Até agora, né? Porque pela primeira vez, a série dá uma identidade definitiva pra esse reino, que é o abismo. E na mesma entrevista à Variety, os irmãos Duffers foram questionados diretamente sobre esse assunto. E a forma como eles responderam deixa claro que a maior revelação de Stranger Things talvez ainda não tenha sido totalmente mostrada. E a pergunta foi simples, mas poderosa, né? O abismo, antes chamado de Dimensão X, o mundo de Henry existe, é o mesmo lugar que ele acessou quando era criança? E a resposta do Matthew Duffer, obviamente, foi sim. E se você já assistiu a peça The First Shadow, você sabe exatamente do que eu tô falando e que eles estão falando a verdade. É o mesmo lugar, cara. Foi o lugar pra onde o Henry ele foi mandado quando era moleque e foi quando ele teve contato com essa força maligna que é o Mind Flayer. Quem tá ligado na peça sabe do que eu tô falando. Ele explica que dentro da série eles nunca chamaram oficialmente esse lugar de Dimensão X, né? Esse nome apareceu apenas nos bastidores e na peça canônica The First Shadow. E desde o começo essa mitologia já existia, né? Os Duffers, eles revelaram que criaram um documento com cerca de 20 páginas com toda a mitologia da série antes mesmo da primeira temporada. E o abismo sempre esteve ali. Isso não foi inventado depois, não é um retcon. É a carta escondida que eles guardaram desde o início, cara. Porque a verdadeira revelação de Stranger Things nunca foi o Upside Down. Sempre foi a ideia de que algo muito maior, mais antigo e mais sombrio existia além dele. E a resposta do Matthew Duffer confirma algo ainda mais perturbador. O Henry Creel não entrou no abismo pela primeira vez como adolescente, como a gente viu na quarta temporada. Ele entrou muito antes, quando ele era criança, antes mesmo de matar a família. Vocês lembram daquela cena, né, que a Max e a Holly acessaram as memórias do Henry Creel lá na caverna, que ele deu de cara com aquele cientista que na verdade é um infiltrado, né, um soviético que atirou na mão do pequeno Henry Creel, e aí ele abriu aquela maleta. Então, foi ali que ele teve contato pela primeira vez com a Dimensão X, foi quando ele era criança. E aí a grande pergunta é inevitável, né? O Vecna vence? O plano dele funciona no último episódio? Os mundos se fundem? Ou existe uma forma de parar tudo isso, né? De fechar o Upside Down, de destruir o abismo, de acabar com esse pesadelo de uma vez por todas? E a resposta é sim, existe uma forma de destruir tudo isso. E ao que tudo indica, é exatamente isso que vai acontecer, né? Porque temos gravações, tá? Imagens de 2 de dezembro do ano passado que revelaram cenas que se passam depois de tudo ter sido resolvido. A história avança pra 1989, cara, isso é oficial. E o que vemos é chocante da melhor forma possível. Hawkins está completamente restaurada, não parcialmente, porém marcada por cicatrizes, né? Centenas de figurantes foram filmados em uma cidade viva e feliz. E as pessoas que estiveram no set, em Jackson, né, na Georgia, relataram placas por todos os lados. E uma delas dizia literalmente o seguinte: bem-vindo de voltas a Hawkins. Ou seja, como se fosse uma reabertura da cidade, dando a entender que teve um final feliz, que eles conseguiram destruir o mundo invertido, o abismo, talvez o Vecna, ou seja, aparentemente um final feliz. Isso é confirmado, cara, é imagem vazada de bastidores. Isso não era sutil, era encerramento definitivo da série, né? Fotos mostram os irmãos Duffers no set, né, checando obsessivamente cada detalhe. Hopper voltou ao posto de xerife. A cidade parece segura, parece viva e curada. E isso é muito impactante, cara, porque confirma que o Upside Down e o abismo não permaneceram. Existe uma solução. Os portais são fechados, a conexão é cortada. Seja qual for o método, ele funciona, cara, eles vão conseguir. E o local dessas cenas torna tudo ainda mais simbólico, né? Elas foram filmadas onde ficava a biblioteca de Hawkins, que é o mesmo lugar que na linha do tempo da quinta temporada está dominada por uma base militar e pela enorme rachadura criada no fim da quarta temporada. Mas em 1989, a rachadura não existe
existe mais, tudo voltou ao normal. E isso só pode significar uma coisa: eles venceram, o Upside Down foi encerrado e por consequência o abismo foi destruído ou selado para sempre, né? Mas a pergunta que não quer calar é: como eles conseguiram fazer isso? Qual o destino do Hidden Crew? Pra onde ele foi parar? E as criaturas? E a Eleven? Será que a gente vai ter um sacrifício? Então, os Duffers, eles deram aquela entrevista que eu tô citando ao longo do vídeo pra Riot, e eles confirmaram isso, cara. Mano, eu acho que eles não podiam ter falado isso. Eu acho que eles vacilaram nisso aí. Porque durante essa entrevista, né, o entrevistador perguntou pros Duffers o quão útil foi a estadia da Max, né, por mais de 1 ano dentro do Mindscape, dentro da mente do Vecna. O quão útil isso vai ser pra eles conseguirem vencer o mal no último episódio. E os Duffers, eles entregaram ouro, cara. Ainda mais depois desse trailer, que a gente vê que a Max, ela vai estar ativa nesse plano, tá? Ela vai estar lá nas memórias do Hidden Crew juntamente com a Eleven e a Kali, né, do The First Shadow. Cara, isso daqui entregou ouro. A Max conhece as memórias dele, né? O Matt Duffer falou, vai ser muito útil, né? E é exatamente pra lá que a Eleven está indo. O Ross, ele deixa claro na entrevista: a Eleven não está apenas lutando fisicamente contra o Vecna, ela está entrando na mente dele, indo direto ao lugar onde suas memórias vivem, onde a verdade sobre o abismo, a maleta e a infância do Henry está enterrada. Esse é o verdadeiro campo de batalha. E quando a Eleven finalmente entra na mente do Vecna, as últimas peças dessa história se encaixam. No final do segundo volume é isso que a gente vê, né? Eleven, Mike e o grupo retornam ao Upside Down e seguem direto pro laboratório de Hawkins. E o objetivo é usar o tanque de privação sensorial como arma final contra o Vecna. E por um tempo, houve muita confusão sobre qual era exatamente o plano, né? Parecia que Eleven usaria o tanque para acessar fisicamente, né, o abismo, viajar até lá e enfrentar o Vecna dentro daquela dimensão. Mas não é isso que tá acontecendo. Os Duffers confirmaram: o tanque não é um portal pro abismo, ele é um portal pra mente do Vecna. E a Eleven usa a privação sensorial para entrar diretamente na consciência dele e lutar por dentro. Essa não é uma guerra física, cara, é uma guerra mental. E novamente retorno ao último trailer que saiu exatamente hoje, que a gente vê essa cena, né, da Eleven entrando junto com o Hopper e a Kali dentro daquele tanque, né, lá da primeira temporada do laboratório de Hawkins do Upside Down. E aparentemente a Eleven não vai estar sozinha nesse Mindscape do Vecna não, tá? Nas memórias do Henry vai estar a Kali ao lado dela e a própria Max. E quando ligamos isso ao que acontece depois, fica tudo claro, né? Em 1989, salto no tempo, Hawkins está completamente restaurada, ela tá normal, ela tá viva. E isso só pode significar uma coisa: o plano funcionou, a Eleven venceu a batalha dentro da mente do Vecna, ela conseguiu. Mas isso não significa que seja uma vitória tranquila, né? Porque existe um preço, cara, existe um sacrifício. E esse preço, ao que tudo indica, é a própria Eleven, não a morte. Tudo aponta para que ela sobreviva, mas um sacrifício muito definitivo, né? Algo é tirado dela para que o mundo possa continuar existindo. E tudo isso se conecta com a cena mais impactante, talvez, do segundo volume, que vai ser muito... Cara, a gente vai ver as repercussões dessa cena do Henry, né? Ele criança, na caverna, o cientista, a maleta que ele abre. A gente vai ver a continuação exata disso nos primeiros minutos do último episódio. Já tô adiantando aqui pra vocês. Afinal, quando a Holly se alinha e aponta pra mina, ela e a Max seguem o caminho sem saber que estão prestes a encontrar a origem de tudo, velho. Dentro da caverna, elas veem as memórias mais traumáticas do Henry, o motivo pelo qual ele não consegue entrar fisicamente naquele lugar na linha do tempo atual. O trauma dele está preso ali, e é aí que tudo se conecta, cara. Essa memória está diretamente ligado à peça oficial de Stranger Things, que é The First Shadow. Não as versões iniciais da peça, mas a versão da Brother, né, que estreou este ano e agora é oficialmente canônica. Dentro da memória, Max e Holly veem um homem misterioso vestindo um jaleco branco, né, segurando uma maleta. A princípio parece que ele está apontando uma arma para elas, né, mas a câmera muda o ângulo. Ele não está mirando nelas, ele está mirando na criança atrás delas, que é o Henry Crew, velho. E esse é um detalhe crucial. Esse não é o Henry da quarta temporada. Aquele era um adolescente, já tinha poderes, já tinha sido influenciado pelo Devorador de Mentes. Esse Henry é diferente, ele é uma criança. Ele usa um uniforme de escoteiro, não tem poderes, não foi possuído. Ele é inocente. E aí surge a pergunta: quem é este homem soviético? E eu ainda vou fazer um vídeo, calma, eu prometi a vocês, eu sei que vocês estão me cobrando nos comentários, eu vou fazer um vídeo completo da história completa da peça The First Shadow. É um vídeo que eu tô preparando com cuidado, porque vai ter mais de 1 hora, mais ou menos, de duração. Mas, cara, aquele homem em The First Shadow é um cientista soviético, e a história por trás disso muda tudo, né? Porque o Dr. Brenner que conhecemos tinha um pai, que era o Brenner Sr. Ele estava a bordo no navio Eldred, um navio real, né, que no universo de Stranger Things fazia parte de um experimento militar ambicioso. E o navio acabou dentro da dimensão X, dentro do abismo. E o pai do Brenner foi o único sobrevivente, mas sobreviver teve um custo, né? O sangue dele foi alterado pelo contato com o abismo. Ele desenvolveu um tipo sanguíneo raro e único, e dentro do sangue dele existiam partículas do próprio Devorador de Mentes. E quando o Dr. Brenner descobriu isso, ele ficou obcecado. Ele iniciou um projeto secreto, né, usando o sangue do próprio pai para tentar acessar o abismo novamente, para poder alcançar o Devorador de Mentes, para entendê-lo, para controlá-lo. Mas alguém estava observando. Um cientista soviético se infiltrou no laboratório. Ele roubou tudo: as pesquisas, os dados, as amostras de sangue, o projeto inteiro, e desapareceu.
desapareceu. E este homem é o da caverna que a gente viu no volume 2. Ele está ferido, a mancha de sangue na entrada confirma isso, ele caiu enquanto fugia e ficou preso ali dentro. E então, por acaso, uma criança curiosa entrou na caverna, que foi o Hyun Creel. E diante da possibilidade de ser descoberto, o cientista entrou em pânico. E aquele momento, a decisão que ele toma ali é um instante em que tudo se quebra. Porque é ali que o Henry tem o primeiro contato com o abismo, não através da Eleven, não através do laboratório, mas através da interferência humana. A maleta não carrega apenas documentos, ela carrega a origem do Vecna. E quando a Eleven entra na mente do Vecna, é exatamente essa memória que ela encontra, a verdade enterrada no começo de tudo, o momento em que o Henry deixou de ser apenas o garoto e se tornou outra coisa. E a série ainda referenciou o RPG D&D nessa cena, né? Porque se vocês observarem, o cientista, ele dá um tiro, né, na mão esquerda do pequeno Hyun Creel, que a mão esquerda é um dos artefatos mais poderosos da mitologia do Dungeons and Dragons, né? A mão esquerda do Vecna e o olho dele. É uma referência boa. E depois que o cientista morre, né, a Holly vê o Henry fazer algo que muda tudo, né? Ele se afasta do corpo, puxa a maleta e abre. E então, o corte, né? A cena termina aí. E esse é o momento para o qual a temporada estava apontando, né? Na superfície, a primeira resposta do que tinha dentro da maleta é muito clara. Ali estavam as pesquisas roubadas do Dr. Brennan, né? Um projeto criado para acessar o abismo e fazer o contato com o Devorador de Mentes. Mas isso é só a camada mais óbvia, não é o detalhe mais importante. Segundo a versão de The First Shadow, a maleta carregava algo muito mais perigoso. Partículas reais do próprio Devorador de Mentes, extraídas do sangue do pai do Dr. Brennan, né? Partículas preservadas, transportadas, transformadas em armas. E é aqui que o ferimento na mão do Henry se torna o detalhe mais importante da história, porque aquele ferimento não foi apenas uma lesão, foi uma porta de entrada, cara. No instante em que o Henry abre a maleta, as partículas do Devorador de Mentes entram no corpo dele pela ferida aberta. Esse é o momento da possessão, é o primeiro contato real, a primeira vez que a entidade alcança o Henry de verdade, velho. É nesse instante que o Henry, ele ganha os seus poderes. É ali que a corrupção começa, né? E se ainda existia alguma dúvida sobre quem é o verdadeiro vilão de Stranger Things, especialmente porque a quinta temporada ainda não colocou o Devorador de Mentes totalmente no centro, essa revelação deixa tudo claro, né? O Devorador de Mentes é o verdadeiro arquiteto. O Henry não é o criador do horror, ele é a vítima, ele é um hospedeiro, um fantoche, cara. E essa vai ser uma das grandes revelações, talvez a grande revelação do último episódio. Já tô adiantando pra vocês esse grande spoiler aqui, eles vão revelar, vão chegar à conclusão que era o Devorador de Mentes esse tempo inteiro. Ele é o final boss, é contra quem eles vão ter que lutar no final das contas, é contra quem eles vão ter que derrotar. A luta da Eleven não vai ser contra o Vecna, não vai ser contra o Henry Creel, vai ser contra o Mind Flyer. E os Duffers praticamente confirmaram isso na entrevista, né? Existe mais na história de como o Henry conseguiu seus poderes naquele dia que veremos no episódio final, cara. Ele disse que isso vai rolar. O que Max e Holly presenciam não foi a verdade completa, foi apenas uma parte, e existe a outra metade escondida, né? Uma sequência que não vimos. Então a gente vai ver, enquanto as partículas entram no corpo dele pela ferida, a gente vai testemunhar a possessão em tempo real, a corrupção se espalhando, e a gente vai ver o Henry se tornando Vecna. E a Doutora Kay continua o trabalho do Brennan, né? Injetando sangue alterado em mulheres grávidas na tentativa de criar uma nova geração de crianças com poderes, né? E entre todos os possíveis alvos, existe um em especial, que é a Eleven, porque entre todos os experimentos, ela foi a mais bem sucedida. O sangue dela é o que mais se aproxima do sangue do Henry Creel. E esse detalhe muda tudo, cara, porque significa que a Eleven também carrega partículas do Devorador de Mentes no sangue, né? Pra sempre. Esse é o momento em que toda a história se encaixa, em que o plano do grupo revela um enorme ponto cego, né? Na entrevista Variety, alguém fez a pergunta que realmente importa, né? Existe alguma forma da Eleven não ter o sangue do Henry Creel dentro dela? E simplesmente os irmãos Duffer chegaram e disseram que, meu amigo, não tem o que fazer, simplesmente tá no sangue dessa garota. É algo que não tem como repetir, é algo que não tem como consertar. Ela vai ter que conviver com isso até o último dia de vida da Eleven, que pode ser nesse último episódio, inclusive. E os Duffers gostam disso exatamente dessa forma, né? Porque cria uma realidade bagunçada, né? Uma realidade incômoda e humana. Então tá confirmado, não tem como purificar o sangue da Eleven. As partículas do Mind Flyer permanecerão dentro dela pra sempre, não podem ser removidas, não podem ser desfeitas. E à primeira vista, isso leva muita gente à conclusão mais sombria possível, né? Se o sangue não pode ser limpo, então talvez a única solução seja a morte. Talvez a Eleven precise morrer, cara. Mas essa não parece ser a direção da história. O motivo é simples, né? Porque existe uma diferença fundamental entre Eleven e Henry Creel. O Henry está completamente possuído. O Devorador de Mentes o controla, né? Os seus pensamentos, suas ações, sua raiva. Para que o mundo fique seguro, o Henry precisa ser parado. Ele pode até ter redenção, pode se sacrificar, mas o fim dele é inevitável. Mas a Eleven é diferente, ela não está possuída, ela herdou o poder, não o controle. O Devorador de Mentes não fala por ela, não guia suas ações. Ela ainda tem empatia, tem escolha, tem humanidade. Ela prova que o sangue não gera o mal automaticamente. Isso significa que ela não precisa morrer, mas isso não quer dizer que ela vai ter um final feliz. E essa é a parte mais dolorosa de todas, né? O sacrifício da Eleven não é a morte, é o isolamento. Não por causa do sobrenatural, mas por causa dos humanos. Enquanto a Eleven existir no mundo aberto, ela será um alvo. Cientistas, governos, novos Brennans, novas doutoras Kays, sempre haverá alguém tentando reiniciar o projeto, sempre haverá alguém que haverá como um recurso, não como uma pessoa. Então a única forma da Eleven literalmente salvar o planeta Terra, salvar Hawkins e especialmente os seus amigos, porque é algo que a
Eleven acredita, né, no amor das pessoas, ela vai ter que se retirar de campo, cara. Ela vai ter que ir pra algum outro lugar. Ela vai ter que desaparecer. E tematicamente isso é devastador, cara. A Eleven começou como um experimento escondido do mundo. Toda a jornada dela foi sobre encontrar humanidade, família e pertencimento. E encerrar a história com isolamento não é uma crueldade gratuita, é simetria trágica. E é o que eu disse anteriormente, a grande revelação desse último episódio vai ser que o boss final, que eles vão ter que derrotar, e todo esse plano deles, não vai girar em torno deles terem que derrotar o Vecna, o Henry Creel. Eu acho que isso daí vai acontecer talvez nos primeiros minutos desse 8º episódio. Eles vão resolver esse arco do Henry logo no início. O plot que vem depois é o Mind Flayer. Eles vão chegar à conclusão que o final boss é o Devorador de Mentes. Tudo indica que esse vai ser o momento em que o plano vai desmoronar. Eles vão achar que venceram, que o Vecna foi derrotado e os portais se fechando, a Hawkins está salva. Mas aí eles vão descobrir que nunca foi o Vecna, sempre foi o Devorador de Mentes. E essa revelação muda completamente as apostas do episódio final, né? E redefine tudo o que achávamos saber sobre essa história realmente termina, né? Mas comentem embaixo as teorias e expectativas de vocês por esse último episódio que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!